Jesus cometeu erros, Ave Maria. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não. Ele não era um homem de fazer isso. Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Mais um vídeo aqui do teu canal preferido. Um vídeo polêmico, né? Falando sobre heresias. Falar sobre heresias não é fácil, porque muita gente, tá falando mal do meu padre, tá falando mal do meu pastor. Eu não estou aqui falando mal da pessoa, né? Do padre Reginaldo Manzotti, né? Manzotti deve ser italiano, né? Vou falar sobre a interpretação que ele faz sobre alguns textos da Bíblia que, à luz do contexto, à luz da Bíblia, né, no meu entendimento, não tem nada a ver com as coisas que está escrito aqui. É que muita gente faz seminários, né, faz teologias, catequese, um monte de coisa para estudar Deus. Eles querem saber mais do que Deus, querem saber os pensamentos de Deus, coisa que não é fácil, né? Os caminhos do Senhor são inexploráveis, né? Então tem coisas que Paulo diz que viu coisas que não podia nem falar. E muita gente está fazendo interpretação, falando heresias, e o vídeo é feito justamente para isso, para pessoas que acreditam nessas palestras, nessas pregações, nessas conversas, né, possam pensar que está correto, que está verdadeiramente certo, e aí a pessoa entra por um caminho que não condiz com as coisas de Deus. E aí eu vou mostrar aqui a luz da Bíblia para ver, né, se ele está certo no que está dizendo. Tá bom? Roda a vinheta. Irmandade querido padre Reginaldo Manzotti, né, no podcast lá no Flow. Vou deixar aqui o link completo, né, para dar também os créditos ao podcast do Flow. Teve uma entrevista lá e falou algumas coisas que soam hereticamente, né, como heresias, né? Heresia é aquilo que você fala que não condiz com a palavra de Deus. E aqui nós vamos mostrar alguns capítulos e versículos para confrontar, para ver quem está correto à luz da Bíblia. Nada contra o padre, nada contra as pessoas que acreditam nessas coisas, mas quem sabe Deus tira teu pensamento disso aí e te mostra a verdade. A palavra de Deus fala que quem quiser entendimento, peça a Deus que Ele dá. Não, mas peça com fé, não peça duvidando, né? Aí tem gente que faz seminário, faz teologias, né? Aí aprende até coisas que nem convém. Vamos ver o que foi que ele falou. Ele disse que quando o Senhor Jesus Cristo se tornou homem, se tornou carne, ele perdeu todos os atributos de Deus. Ele não tinha onisciência, nem onipresença, né? E nem onipotência, né? Ele perdeu os atributos. Ele virou um homem normal que era limitado nas suas ações. Vamos ver. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai, ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Meus amados, vocês viram aí que foi o que ele falou. Jesus Cristo perdeu as faculdades transcendentais. Faculdades transcendentais, né? Jesus Cristo não sabia todas as coisas, porque os discípulos chegaram para ele, Senhor, quando vai ser o fim do mundo? Ele, vede que ninguém vos engane, nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe o dia do final. E aí Jesus Cristo está dizendo que Ele é um e Deus é outro, já está falando sobre a Trindade, né? Porque o Pai é um e o Filho é outro. Tem coisas que o Pai reservou para si. É proibido isso. É proibido Deus colocar só para Ele mesmo o dia tal.
e acha que é proibido. E por isso não vai dizer que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Até todos os seus discípulos falaram que ele sabia todas as coisas. Tudo que Deus colocou na mão de Jesus Cristo, deixou debaixo dos seus pés. Vamos ver, vamos ler. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Os próprios discípulos já estavam sabendo que o Senhor Jesus Cristo sabia de tudo, que ele tinha todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a plenitude. Quando Natanael chegaram, os discípulos de Jesus chegaram para Natanael dizendo: nós encontramos o Messias. Aí, de onde é que ele vem? Natanael perguntou: da Galileia. Natanael: pode vir alguma coisa boa da Galileia? E os discípulos: vem ver. E Natanael foi ver Jesus Cristo. Quando chegou lá, olha só o que foi que Jesus Cristo falou para Natanael. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo falou de Natanael: esse aí é um homem sem dolo, né? Um homem honesto. Natanael: mas como é que tu me conhece? Tu nunca nem me viu. Jesus Cristo disse: olha, quando tu estava lá debaixo da figueira orando, eu estava te vendo. Como é que um homem sem atributo de Deus poderia estar ali onde estava o discípulo e também estar lá onde Natanael estava vendo ele orar? E aí? Não está a onipresença em todos os lugares? Enquanto ele estava lá com seus discípulos, ele estava lá onde Natanael estava orando debaixo da figueira. Natanael percebeu, né, que estava lá debaixo da figueira em oração. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Ele disse: olha, tu não vai ver coisas maiores, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Deus é homem? Ele fala Filho do Homem. Deus é homem? Isso é metáfora. O Senhor Jesus Cristo falava sobre metáforas, falava sobre parábolas para que muita gente não entendesse, né? Ele fazia muitas alusões. E a gente for pegar tudo assim no pé da letra, aí vai dizer que Deus é homem, porque ele falava o Filho do Homem, né? E Deus não é homem. Então a gente tem que ver os contextos, ver o que é que Jesus Cristo queria dizer, porque o Senhor Jesus Cristo nunca falava nada sem um propósito. Vamos ver se o Senhor Jesus Cristo ele perdeu todos os atributos de Deus. Um homem pode ler o pensamento do outro. Um homem pode ler pensamentos. Mas o Senhor Jesus Cristo ele sabia dos pensamentos de muita gente que estava por ali. O que ele queria ler os pensamentos, ele lia. Vamos ler. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Essa parte aí é quando os escribas, fariseus disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E ele, conhecendo os pensamentos deles, ele leu os pensamentos, ele sabia o que eles estavam pensando. Tem outra parte lá em Lucas capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Quando o Senhor Jesus Cristo foi curar aquele homem da mão mirrada, ele conhecia os pensamentos dos fariseus, que estavam dizendo: será que ele vai curar esse homem no sábado? Se ele curar é porque ele não respeita as leis de Moisés, porque não se pode fazer nenhuma obra no sábado. E Jesus Cristo conhecia os pensamentos. Paulo também falava que em Jesus Cristo estava toda a plenitude. Vamos ler. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo estava falando que ele corporalmente, no corpo dele, quando ele estava como ser humano,
habitava nele toda a plenitude. Toda a plenitude. Agora, porque Jesus Cristo disse que não sabia o final dos tempos, né? Ele estava falando como homem. Então, quer dizer que Jesus Cristo deixou de ser Deus? Pois vamos ver o seguinte: será que o Espírito Santo é maior do que Jesus Cristo? Será que o Espírito Santo é maior do que Deus? Porque tem uma parte lá que Jesus Cristo fala assim: todo pecado será perdoado, né? Todo pecado a Deus não será perdoado. Todo pecado ao Filho do Homem será perdoado. Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ora, seus pecados contra Deus e os filhos é perdoado, e contra o Espírito Santo não é perdoado, então o Espírito Santo é maior do que eles? Não, meus amados. Ali Jesus Cristo estava colocando autoridade, dizendo a autoridade do Espírito Santo, para ninguém menosprezar o Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo era maior do que Deus, do que Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz que não sabe o fim dos tempos, ele não está se dizendo que é menor do que Deus e menor do que o Espírito Santo. Ele está se colocando em submissão ao Pai. Na humildade, Jesus Cristo era humilde. Ele se colocou como servo dos seus próprios discípulos. Isso é humildade. Aí tem esses pensamentos aí que... Mas ele disse mais coisas. Vamos ver aqui. Ele falou sobre que Jesus Cristo errou. Jesus Cristo errou. Olha só. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. A única coisa como um homem que ele conhecia era a semente de mostarda. Ele não conhecia tudo, ele não sabia de tudo, ele estava preso na sua cultura. Meu Deus do céu, santo Deus de misericórdia, pessoas falam coisas que depois eu acho que até se arrepende do que falou, se envergonha do que falou. Outros padres podem ver também, nem pode dizer assim: meu Deus, o que esse homem falou? Porque tem coisas que, meu Deus do céu. Jesus Cristo falou. Vamos ler a parábola da semente para nós entender o que foi que ele disse aí. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E como muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Veja que o texto diz que Jesus Cristo falava por parábolas, porque não era para muita gente entender o que ele estava falando. Mas depois ele declarava para os seus discípulos, que nem seus discípulos que andavam com ele sabiam o que ele estava falando. O Senhor Jesus Cristo fez uma alusão, dizendo que a semente da mostarda era menor, e depois que ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Então quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela entra no coração, e depois ela cresce, se expande, de um jeito que você dá frutos. E as aves que vêm se aninhar são as pessoas que vêm, né, ouvir a palavra e comer do pão quentinho do céu. Era isso que ele queria falar sobre esta parábola. Vamos dizer, o grãozinho a semente do morango é menor do que a da mostarda. Mas como é que o Senhor Jesus Cristo ia falar sobre o grão da semente, a semente do morango, se nesse tempo nem existia morango? Como é que as pessoas que ele estava falando ali para israelitas, para o povo lá, para o povo judeu, estava pregando lá, ele vai falar de uma coisa que o povo não conhecia? Como é que ele ia falar de uma semente que ninguém conhecia lá? Porque a mostarda era cultivo dos israelitas. Era o cultivo, então ele tinha que falar daquilo. E se ele fosse falar também de morango, o pé de morango é pequeno. Como é que ele ia falar que a palavra de Deus ia crescer,
Aí dizer que é crescer como o pé de morango, que é pequenininho. Não, tem que ser uma coisa grande. Então, o contexto que Jesus Cristo queria falar é que a palavra de Deus é como uma semente pequenininha da mostarda, que quando coloca no coração ela cresce e fica de maior das hortaliças. A semente do morango foi feita 1.700 anos depois, né, de Cristo. Foi a mistura de uma fragaria de lá da América do Norte, junto com Chile. Ele foi levado para a Europa, para a França, e foi, né, criado o morango. E tem muitas sementes aí que não precisava Jesus Cristo falar. E agora Jesus Cristo não sabe de todas as coisas porque falou. Ele mentiu. Que é mesmo que está dizendo que ele mentiu. Que ele disse que a semente da mostarda era menor. Tem muitos sites aí que você for procurar dizer que Jesus Cristo mentiu. Meu Deus do céu, é tanta coisa. Aí disse, não, o Senhor Jesus Cristo não sabe todas as coisas. Vamos ver o que foi João, discípulo de Jesus, falou dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fala tudo que foi feito por ele. Como é que ele não conhece tudo? Ah não, mas quando ele se tornou homem, ele perdeu o entendimento. Ah meu Deus, então ele também tinha pecado. Que ele está falando aí que ele tinha todos os atributos de um homem. Os atributos de um homem é pecado. Mas ele mesmo depois diz aí que não, que ele perdeu toda a essência de Deus, mas sem pecado. Então tinha alguma coisa que estava diferente, né? A mostarda era tida até como unidade de medida lá. Tá lá no Talmud. Mostarda, unidade de medida, porque era muito pequenininha, era 1 milímetro o tamanho dela. Jesus Cristo até falou também sobre o grão de mostarda. Ele lá em Mateus 17, versículo 20, que ele diz o seguinte, vamos ler. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transfere-te daqui para lá, e ele se transferirá. Então ele usou, se você tiver uma fezinha miudinha, menor que for, você pode até mandar para esse monte, transfere daqui para lá. Ele quer dizer que se uma fé pequena dessa pode mover os montes, imagine uma fé, né, enorme. Pode fazer coisas impossíveis para um homem. Mas aí o entendimento é outro. Vamos ver mais foi que o Padre Reginaldo falou. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Ele não conhecia o Egito, mas se ele morou no Egito, como é que ele não conhecia o Egito? Ah, ele não conhecia as outras culturas, não conhecia as outras, para dizer que Jesus Cristo não conhecia as outras sementes, não conhecia outros países, mas foi tudo feito por ele. Ele morou no Egito, ele disse que ele nunca foi no Egito. Vamos ler onde é que está, lá em Mateus 20, capítulo 2, Mateus capítulo 2, Vamos ler. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito te chamei, meu filho. Jesus Cristo morou no Egito até que Herodes morreu. Depois que ele morreu, ele voltou. Foi morar lá na Galileia, Nazaré. Só aí já é um erro, né, do padre. Mas ele falou mais alguma coisa. Vamos ouvir. Então, respondendo a tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu, e isso é o cristianismo católico. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo
olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Tá vendo aí, meus amados? Não é nem em Efésios que ele falou. Mas vê como ele não conhece a Bíblia. Tá lá em Efésios, não é nem em Efésios, tá em Filipenses capítulo 2, né? Que o Senhor Jesus Cristo disse que esvaziou-se, né? Paulo fala aqui, esvaziou-se mesmo. Vamos ler o texto para ver, né? Porque para não ficar dúvidas. Vamos ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados, o texto está falando da humildade do Senhor Jesus Cristo, que, embora ele sendo Deus, ele não disse assim para o Pai, né, quando o Deus procurou alguém para... Não, eu quero ficar aqui no meu trono, eu sou Deus, eu não vou lá para a terra morrer, eu vou não. E, embora sendo Deus, ele não se agarrou no ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se daquela glória que ele tinha lá no céu e foi para a terra como ser humano, né? Como ser humano, com os atributos, porque ele já nasceu sem pecado, porque ele não nasceu de um ato sexual, ele já é diferente, não é isso? E ele estando lá, ele disse até assim, quando Pedro, né, cortou a orelha lá de Malco, o Senhor Jesus Cristo falou para ele, vamos ler o texto. Então Jesus disse-lhe, embainha tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus Cristo estava ali, como filho de Deus. Se eu fizer assim, ó, pedir ao meu Pai manda 12 legiões de anjos aqui e mata todo mundo aqui. Mas como é que vai se cumprir as escrituras? Ele fala mais na frente. Então as escrituras tinham que se cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo até falou para Pilatos, o meu reino é deste mundo. Se o meu reino for deste mundo, os meus servos iam lutar por mim. Então o Senhor Jesus Cristo ele ficou todo tempo humilde. Aqui está falando de humildade, quando ele se esvaziou, quer dizer que ele deixou daquela glória que ele tinha com o Pai, esvaziou se tornando homem. Paulo queria dizer isso para os filipenses, né? Cuidado com a arrogância, cuidado com a altivez, cuidado com querer ser mais do que os outros. Faça como Jesus, que era Deus e não quis se agarrar naquilo de ser Deus. Ele se humilhou e veio como homem, morreu de cruz. Ele como homem ressuscitava, curava, ele lia pensamento, conhecia tudo. Esses são atributos que não são de Deus? Pelo amor de Deus. Aí vamos ver mais a última parte do que o padre falou. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Santo Deus de misericórdia. Falar que Jesus Cristo não previu o futuro. Vamos lá, né? Jesus Cristo, sendo homem, ele não poderia fazer algumas coisas que ele fez. Vamos lá. Jesus Cristo previu quem era que traía ele, né? Previu que Judas ia trair antes de Judas trair. Ele já sabia. Jesus Cristo também previu que Pedro ia negar ele 3 vezes antes de acontecer. Olha, em verdade tu vai me negar 3 vezes. Foi ou não foi? Vamos mais uma, padre. Jesus revelou toda a vida daquela mulher samaritana. Quando ele chegou lá, disse, olha, tu já teve tantos maridos. E assim, assim, assim. Disse, ele como homem, ele poderia fazer isso. Jesus profetizou os princípios da dores. Vede que não vos engane. Haverá nação contra nação em guerra, terremoto, pestes e várias coisas serão o princípio da dores, ainda não será o fim. Previu ou não previu? Profetizou ou não profetizou?
Sendo homem, ele não poderia andar por cima das águas. Sendo homem, como homem, sem poder nenhum, sem atributo de Deus, ele não poderia acalmar a tempestade, né? Dizer para o vento, né? Cala-te! E dizer para o mar, aquieta-te. Como ser humano ele podia fazer essas coisas? E aquela mulher do fluxo de sangue que chegou lá e tocou na orla do Senhor Jesus Cristo e foi curada só porque triscou na orla. Nessa hora o Senhor Jesus Cristo falou assim, quem me tocou? Você acha que Jesus Cristo não sabia quem tinha tocado nele? Sabia. Mas ali, se ele fosse embora, como é que ia ter essa grandiosa, né, cura milagrosa? Como é que a gente ia saber? Jesus Cristo voltou e disse, quem foi que me tocou? E a mulher com medo disse, foi eu. Vai, a tua fé te curou. Aí, meu amigo, essa palavra ficou escrita para nós hoje. Muita gente prega ela aí nas igrejas, né? A cura da mulher do fluxo de sangue. Ele sabia, mas ele perguntou, quem foi que me tocou? Que de mim saiu virtude? Será que ele não sabia? Meus irmãos, pelo amor de Deus, é umas heresias que, meu Deus do céu, é triste, é triste. E para muitos, né, até separei aqui um texto aqui, né, para muitos, como o padre Reginaldo Manzotti, muitos pastores aí, coaches que estão aparecendo por aí, eu vou deixar um texto bíblico para vocês que diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, porque não conhece as Escrituras, não entende, mesmo que leia, pode ler, reler, fazer o que quiser aqui dentro, estudar, e bota no quadro negro, e pega a calculadora, faz tudo, nunca vai entender, porque está procurando o quê? Não é a sabedoria celestial, espiritual, aquela que vem de Deus, né? Está procurando a sabedoria do homem, muitos para pregar, para enganar, e outros porque não tem entendimento espiritual, não está na verdadeira figueira, que é Jesus Cristo, né? Na videira verdadeira, não está no caminho correto. Que Deus abençoe o Padre, que Deus ilumine sua vida, abra seu entendimento para que ele possa ensinar a palavra de Deus corretamente, e Deus abra o entendimento de muita gente para ver esse vídeo aí e entender que a palavra de Deus é tão facinho de entender. Basta você pedir a Deus um entendimento espiritual da parte de Deus, e com certeza Ele dará. Irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou, deixa seu like aí. Não custa nada, é só clicar aqui no joinha, né? A você que ajudou o canal, que ajuda sempre o canal, né? Você que deixa like, compartilha e ajuda no Pix, né? Tem um Pix aqui embaixo. Para quem Deus tocar no coração de ajudar, né? Eu agradeço de todo o meu coração, todos vocês que ajudam. Vocês são uma bênção. A bênção. Se não fosse vocês me ajudando, mas o canal é monetizado, meus irmãos. Eu coloquei um novo canal aqui chamado A Luz da Bíblia. O canal não é monetizado, vai lá, não tá cheio de comercial, vai lá. O canal, para ser monetizado, tem que ter tantos inscritos, muitos inscritos. Lá não tem nem 1000 inscritos ainda. Mas tá rodando comercial do YouTube, o YouTube coloca comercial, não quer saber não. Depois que ele inventou esse sininho aí, esse maldito sininho, acabou com... Hoje, se você não clicar no sininho, ficar clicando de vez em quando nele, você não recebe as notificações. Então Deus abençoe vocês, que sempre oram por mim. Ore por mim, eu preciso muito, tá bom? Não se esqueça de ir lá no canal A Luz da Bíblia, o link está na descrição também. E se inscreva lá, que é um canal voltado apenas para as coisas de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz de Deus, estou indo nessa. Valeu! 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 Valeu!